Para que vocês entendam melhor como é que funciona a constelação na quebra de uma maldição hereditária, eu vou trazer aqui para vocês um caso de constelação, onde essa quebra foi feita. Prestem atenção para vocês verem como funciona. Fui procurada por uma mulher para constelar o seu casamento. Ela me procurou porque queria fazer uma constelação dela e uma da sua filha. Seu casamento estava péssimo, mas como eu não posso pegar muitos detalhes, então ela me contou apenas o básico, de que ela nutria uma mágoa muito profunda do marido dela. Demos início, então, à constelação desta mulher, que eu vou chamar de Maria. Maria escolheu esta bonequinha para representá-la. Eu pedi também que escolhesse um bonequinho para representar a sua mágoa. Ela escolheu, então, este homem. Deixei, então, que os bonecos fizessem o movimento inicial. E este homem, ele foi buscar outro homem. Então, coloquei na frente dela o homem que a mágoa foi buscar. Veio a revelação de um abuso, onde vou contar aqui resumidamente, é claro. O abusador estava por trás da mágoa que ela nutria pelo seu marido. Com apenas 8 anos, ela foi abusada sexualmente. E esta mágoa, ela era projetada sobre o seu marido. Porque quando ela contou a mágoa que tinha do marido, era um motivo muito banal. Mas não era isso que estava em questão. Era o que aconteceu antes, que também depois entrou o pai dela na constelação. Por quê? O meu pai é para me proteger. Como o meu pai não me protegeu? Como ninguém percebeu que eu estava sendo abusada? Então essa cobrança estava sendo projetada para o marido. Quando tudo isso veio à tona, nós conseguimos trabalhar esse trauma. Ficou tudo muito organizado. Aquilo que era carências dela, traumas dela, que ela estava exigindo do marido inconscientemente. Quando temos traumas, carências, relações mal resolvidas dentro do nosso sistema familiar, com o nosso pai, a tendência é projetar no nosso parceiro e exigir que ele repare isso. Esse trauma ficou oculto, ficou escondido e não foi resolvido. Fica ali, inconsciente, fica no subconsciente e se transforma em sombra. Então essa vontade que alguém repare isso, essa vontade que alguém veja, reconheça o que aconteceu, é tão grande que ela leva para suas outras relações. Outra coisa que o abuso também causa na pessoa é uma necessidade de acumular gordura, como se quisesse esconder suas partes sexuais. E isso também fazia parte dela. Ela lutava há anos contra a obesidade. Isso é só uma parte da constelação, de todas as curas, de todas as respostas que ela teve em uma única sessão. Porém, essa parte não é ainda a mais surpreendente. É aí que você vai ver como uma maldição é passada de uma geração a outra. No outro dia, fizemos então a constelação da filha. Ela também falou muito pouco do seu tema. Apenas falou que a relação dela com a mãe não estava nada bem. E ela queria constelar isso. Pedi então que ela colocasse uma bonequinha para representá-la. Então, ela também escolheu uma bonequinha para representar ela. Escolheu uma bonequinha para representar a mãe. A mãe, então, estava atrás dela. E ela estava mais à frente, olhando para esta plaquinha aqui, que está escrito abusos, que representa abuso sexual. Ela ficou ali, parada, só olhando nessa plaquinha. Então, a primeira pergunta é se ela tinha sofrido algum abuso sexual. Ela disse que não. Quando acontece isso, muito provavelmente, a alma dela já está olhando para as questões da mãe, como eu tinha constelado a mãe. Um dia antes, eu sabia que a mãe tinha sofrido abuso e a avó também tinha sofrido abuso. Mas como não podemos revelar segredos de mãe para os filhos? Nem eu como consteladora jamais não seria ético e muito menos a mãe pode. Então, eu trabalhei a questão como todas as constelações onde a gente não sabe se nossa mãe, se nossa avó passou por isso. Porque esse segredo ele fica escondido a 7 chaves. As mulheres sentem vergonhas de falar. Por isso que esse segredo é passado de geração a geração como uma maldição. Então eu expliquei para ela que ela olhava para questões de gerações passadas, das suas ancestrais. Então coloquei a mãe, coloquei a avó, coloquei a bisavó, para que ela olhasse para todas essas mulheres e deixasse aí o seu reconhecimento, a sua gratidão por todas as dificuldades que essas mulheres passaram. Então quando isso é trazido à tona, quando isso é trabalhado, essa maldição é quebrada. Enquanto isto não é visto, não é trabalhado, o que acontece? A pessoa sente a necessidade de se defender dos homens. Então, inconscientemente, ela entra num processo de autossabotagem que pode acontecer dela não conseguir se relacionar sexualmente, não conseguir ter filhos, não conseguir ter um relacionamento saudável e, principalmente, acumular gordura para proteger o seu corpo de um abuso. E é exatamente isso que acontecia com ela. Ela também lutava contra a obesidade. E a relação dela com a mãe dela estava muito abalada porque ela via o sofrimento da mãe e ela queria ajudar esta mãe. Então ela estava inconscientemente tentando resolver
as questões da mãe e trouxe isso para a vida dela, se colocando como se ela fosse a mãe da mãe. Então, tudo isso cria uma desordem no sistema, onde a filha se comporta como mãe da mãe e a mãe acaba se comportando como se fosse filha do marido e da própria filha. Então, essa mãe exigia inconscientemente reparações do seu marido, mas que na verdade era do seu pai, de coisas que aconteceu lá referente ao seu abuso. E exigia que essa filha desse a ela o apoio emocional que ela não teve da mãe. Tudo isso foi feito em uma sessão da mãe e uma sessão da filha. Aí foi quebrada uma maldição. Aí foi restabelecida a ordem do sistema. Por quê? Estas mulheres tiveram consciência daquilo que estavam fazendo de errado. E assim podem fazer as autocorreções para que esse sistema fique em ordem, para que elas entendam como o outro está recebendo as informações referentes à vida dela. Então a constelação traz muita clareza. É por isso que eu digo, a constelação é as mãos de Deus reescrevendo a nossa história. E aí? O que é que você está esperando para reescrever a sua história? Venha quebrar as maldições hereditárias que estão impedindo você de ser feliz.